Eu volto a conversar com vocês, porque durante o julgamento em que o Supremo Tribunal Federal discutiu os limites do uso das redes sociais por magistrados, o ministro Alexandre de Moraes defendeu as regras já estabelecidas pela legislação. E já o ministro Dias Toffoli defendeu a autocontenção. Vamos conversar ao vivo com a Janaína Camelo, que vai trazer mais detalhes desse julgamento, que funcionou, né, Janaína, como uma espécie de indicador para a criação desse novo Código de Conduta na Suprema Corte, que é tão defendido pelo presidente da Casa, o ministro Dias Toffoli. O que mais Alexandre de Moraes e Dias Toffoli falaram que, de certa forma, gerou todo um borbulhinho por aí? Seja bem-vindo, uma boa noite. Uma ótima noite para você, Cássio, para todo mundo aqui do Jornal Jovem Pan. Foram dados recados, né? Recados muito claros do ministro Alexandre de Moraes, do ministro Dias Toffoli, com relação à criação de um código de conduta a ministros do STF de tribunais superiores, como é defendido pelo ministro Fachin, porque tanto Moraes como Toffoli, e se somando ao ministro Gilmar Mendes, eles são contra a criação desse código, pelo menos por enquanto, pelo menos não nesse período de eleições. O que o ministro Alexandre de Moraes disse? Disse que a Constituição, o cumprimento da Constituição, o cumprimento da LOMA, que é a Lei Orgânica da Magistratura, já basta para regrar a conduta dos magistrados. E que se isso não solucionar, dependendo do caso, se a Constituição não solucionar, se a LOMA não solucionar, se aplica então o Código Penal. Nas palavras do ministro Alexandre de Moraes, é simples, basta aplicar. Então, essa declaração dele, também no ministro Dias Toffoli, que a gente vai ouvir daqui a um pouquinho, foram dadas nessa sessão de hoje, como você disse, que os ministros estavam discutindo a aplicação de uma resolução do CNJ, que vale já há algum tempo, com relação à conduta de juízes nas redes sociais, né? É uma ação da Associação Brasileira dos Magistrados contra essa resolução, que restringe o uso da internet por juízes, e aí na alegação da associação é de que isso acaba infringindo ali a liberdade de expressão dos magistrados. A gente vai ouvir um trechinho do que o ministro Alexandre de Moraes aproveitou para dizer sobre o Código de Conduta, se referindo ali a regras, né, sobre conduta de magistrados. E aí ele diz o seguinte, que a lei já diz que é proibido o magistrado receber contribuições, auxílios de pessoas físicas, de entidades públicas ou privadas, mas que há exceção, que a Constituição prevê exceções. A gente vai ouvir um trechinho dessa fala do ministro Alexandre de Moraes, seguida de uma fala muito interessante do ministro Dias Toffoli. Vamos ouvir. Magistrado é sócio de determinada empresa ou é acionista, não pode? Pode. Pode. A Constituição diz, ressalvadas as exceções previstas em lei, e a LOMA diz que não pode ser sócio dirigente. Se assim não fosse, ministro Cássio, nenhum magistrado poderia, por exemplo, ter alguma aplicação num banco. Ações de um banco, é acionista do banco. Então não vai poder julgar ninguém no sistema financeiro. Isso, Alexandre, teria que doar a sua herança a alguma entidade de caridade. Óbvio que todo mundo é livre para fazê-lo, mas se ele tem um pai e uma mãe que é acionista, né, de uma empresa, dona de uma empresa, ou de fazenda, vários magistrados são fazendeiros, vários magistrados são donos de empresas. E eles, não exercendo a administração, eles têm todo o direito de receber os seus dividendos. O ministro Dias Toffoli, Cássio, também em outro momento ressaltou que os magistrados também são proibidos de colocar sua opinião política partidária, né? Que isso é previsto em lei, então defendendo que não precisa de novas regras para a conduta de ministros do STF e de tribunais superiores, né? O ministro Alexandre de Moraes, inclusive, ele disse que falta um pouco de ética às pessoas que criticam sem ler a Constituição e a Lei Orgânica da Magistratura. Lembrando, Cássio, que no próximo dia 12, o presidente do STF, o ministro Edson Fachin, quem defende a criação de Código de Conduta, já marcou o encontro entre todos os ministros para discutir ali, formalmente discutir essa questão de haver regras específicas para a conduta de ministros do STF. Cássio. Valeu, Janaína. Obrigado pelas informações. Mais uma vez eu volto a conversar com a Dora Kramer e com o Cristiano Vilela, porque eu quero ouvir de vocês, o que a gente acompanhou desde o comecinho da semana, na abertura dos trabalhos do Poder Judiciário, um discurso muito duro, muito contundente por parte do ministro Edson Fachin, onde ele acabou defendendo a criação desse Código de Conduta, deu o sinal verde, nomeou a relatora já para isso, e na primeira sessão do Judiciário a gente já viu agora o chumbo trocado, o recado feito e também a sinalização dos ministros
que torceram um pouco o nariz, os ministros que não gostaram dos recados de Edson Fachin. Está muito na cara, ficou visível que Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Dias Toffoli são os ministros que, eu não vou dizer que são contra, mas sim apresentam uma certa resistência à criação desse código. Dorinha, como é que você enxerga isso, a sua leitura? Você acredita também que Moraes, Dias Toffoli e o próprio Gilmar Mendes aproveitaram essa sessão para dar os seus recados? Olha só, eu, ao contrário de você, vou dizer que são contra, sim, porque eles se juntaram contra o Fachin, porque você bem pontuou. O que eles disseram hoje é completamente contrário ao que disse o Fachin na abertura dos trabalhos. O que eles não querem é a discussão dessa questão, a questão da conduta. Ora, bolas, quando se defende as regras, já tem regra suficiente. Bom, então eles estão fazendo uma interpretação alargada dessas regras, porque os comportamentos que a gente tem visto são completamente contrários ao bom senso, tá certo? Então, quando eles dizem que são contra um código de ética que buscaria mais rigor, mais clareza, mais transparência na listagem dessas regras, é porque não querem discutir, porque se consideram acima do bem e do mal. Porque, como diz o ministro Alexandre de Moraes, que atribui má fé a quem faz as críticas, né? E aí, o que vai acontecer? Vai acontecendo que a imagem do Supremo vai gastando cada vez mais, e esses alertas de que isso poderia acontecer são feitos há muito tempo, e agora os alertas de que isso já está acontecendo e que vai se aprofundar também são feitos, são absorvidos pelo presidente Edson Fachin, mas essa ala que eu chamo mais militante, mais ativista do Supremo Tribunal Federal, representada por esses 3 ministros, Toffoli, Moraes e Gilmar Mendes, resiste a isso, né? Então, tem um embate interno e, se o ministro Fachin não recorrer à opinião pública, eu acho que ele perde essa batalha. E, Vilela, até eu quero rememorar, lembrar aqui um trechinho da fala do ministro Edson Fachin. Ele disse que os ministros precisam deixar de lado os seus interesses pessoais a favor, ou pelo menos em prol, né, dos interesses do país. E o cargo de um magistrado, de um ministro da Suprema Corte, tem o bônus e também tem o ônus. Como é que você avalia também a criação desse código de conduta? Eu vejo que ele é importantíssimo, é fundamental, não apenas para o Supremo Tribunal Federal, mas isso é válido para todos os tribunais, todos os órgãos do Poder Executivo, do Poder Legislativo. Eu vejo que o serviço público, ele requer esse tipo de conduta muito bem detalhado. De uma forma geral, hoje já existe legislação que, de alguma forma, possa ser usado para absolutamente tudo nesse país. Agora, existem temas que precisam realmente de uma regulamentação específica, e esse, com certeza, é o caso. Então, eu vejo que isso é muito bem-vindo. Um aspecto que me chama a atenção é a potencialidade desse caso de, eventualmente, retomar algumas fissuras no STF. É importante a gente lembrar que nesses últimos 20 anos, desde que o STF passou talvez a ter um certo protagonismo, nós tivemos ali um período onde os atritos entre os ministros eram muito evidenciados. De alguma forma, houve ali uma certa união ao longo do período onde o STF se viu ali um pouco emparedado pela Lava Jato, onde de alguma forma acabou justificando essa união entre os ministros. Até durante o governo Bolsonaro também, diversos ataques à corte, houve uma certa união entre os ministros, e agora me parece que esse caso tem a potencialidade de promover novamente um afastamento e dividir a corte entre ministros que se encontram de um lado a favor desse código de ética e outros ministros que resistem a essa mudança. Eu vi porque o Vilela falou, né, que ele é a favor dessa criação, mas eu também, pelo menos na minha concepção, o ideal era não ter um código de conduta, porque deveria ter bom senso, né? Botar a mão na consciência. Será que isso tem um conflito de interesse? Será que isso é moralmente legal? Será que isso é aceitável? Essa reflexão, você acredita que os ministros não estão fazendo e estão pensando um pouco nesse lado um pouco mais pessoal?
Totalmente, pessoal, porque quer dizer, cada um não, porque não são todos que têm esse tipo de conduta que está sob questionamento. A gente não precisa repetir quem, porque todo mundo, como esse tipo de conduta, ele é adotado abertamente, todo mundo sabe quem é. Tem até ministro que já se aposentou e que também era dessa ala, né? Qual é o problema? Aí é que eu me pergunto, Cássius, qual é o problema de você ter regras claras? Em todo lugar tem. Gente, não sei se vocês sabem, aí quem está nos vendo, tem manual de redação. A gente, jornalista, tem que seguir o manual de redação das suas redações. São normas, são parâmetros. Ué, o que é a Constituição que não o conjunto de parâmetros, o conjunto maior de parâmetros? Porque se não tiver lei, se não tiver regra, se não tiver Estado, nós retornamos ao estado da selvageria. Não é assim. Então, eu fico realmente muito surpresa de ver pessoas que fazem parte da corte, que precisa guardar a lei maior, essas pessoas serem contrárias ao estabelecimento de regras. Qual é o problema? O problema é que essas pessoas não querem se colocar em discussão, não querem se submeter a regras mais claras, porque infringiram todos esses comportamentos aí, que já tem do CNJ e tal. Olha só, se for examinar com lupa e sem interpretação marota, que é essa interpretação do ministro Alexandre de Moraes, de recorrer a esse exemplo dos bancos, que não tem nada a ver, ele sabe do que estamos falando, ele sabe que a sociedade é de escritórios de advocacia, enfim, né? Sabe perfeitamente do que estamos falando. Então, essa coisa de não querer seguir regras, eu acho que quando a gente se recusa a seguir regras, é porque há algum motivo obscuro nessa recusa. Obrigado,